Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, olha bem uma coisa. Em Números, capítulo 12, versículo 1, está escrito que Arão e Miriam era mais velha, né? Aliás, quando a gente vê algumas representações de Miriam tocando pandeiro e dançando com as mulheres de Israel após ter cruzado o Mar Vermelho, a representação que a gente vê é sempre daquela mulher bonita, jovial, uma jovem, até mesmo uma adolescente. Mas não era o caso, gente. Não se esqueçam que foi Miriam que levou Moisés dentro de um cesto e o depositou no rio Nilo. Ou seja, ela já deveria ser uma adolescente ou pré-adolescente. Quando Moisés cruzou o Mar Vermelho, ele tinha 80 anos. Miriam, com certeza, já deveria ter seus 90, 95 anos por aí, bom? Então aquela mocinha jovem, pré-adolescente que saiu batendo o pandeiro depois da travessia do Mar Vermelho, não é uma representação fiel do aspecto físico de Miriam. Miriam já era uma senhora de seus 90 anos, poderia, claro, não ser os 90 anos da atualidade, né? Mas, mesmo assim, não era aquela menina, ok? Miriam e Arão ficaram revoltados contra Moisés. Eles estavam com ciúme de Moisés, porque Moisés tinha o ministério profético, né? Não era dom carismático, como está em Coríntios, não. Era um ministério mais ou menos parecido como está em Efésios capítulo 4. E no afã de arrumar um pé de briga com o irmão ungido pelo Senhor, eles se direcionaram contra Moisés por causa da mulher Cuxita. Cuxita, tá? Etíope. No original hebraico, tá Cuxita. Você pode fazer uma pesquisa aí que tá Cuxita, tá? O que acontece? Você vê o preconceito até mesmo entre cristãos letrados que não querem admitir o que é verídico, né? É claro que não são todos. Há uma grande parte de eruditos estudiosos que realmente reconhecem a verdade. Agora tem outros que tentam torcer um pouquinho para não acontecer isso, né? Cuxi e Etíope são africanos e são negros. Cuxita, Cuxi, é uma região da África onde só tem negros. Não tem moreno, não é esse negócio de moreno. É negro mesmo, não tem nada de moreno. E não é negro café com leite, tá? É negro. Moisés tinha tomado uma mulher negra, cuxita, etíope. Alguns historiadores, pensando que a gente não tem o mínimo de entendimento, dizem que etíope e cuxita era um título que era dado a Zípora. Não, claro que não. Se fosse esse o caso, Miriam e Arão não teriam se levantado contra Moisés, porque casou com Zípora, visto que Zípora era de Midian, da terra do Sinai, da Arábia. Um árabe não é um branco caucasiano, claro que não é. Ele não é um branco nórdico, como são os suíços, alemães, noruegueses, eslavos, não é. Mas um árabe não é um negro como é um nigeriano, um moçambicano, é claro que não. Então não dá, isso não dá. De dizer que Arão e Moisés se suscitaram uma peleja contra Moisés, quer dizer, Arão e Miriam suscitaram uma peleja contra Moisés, porque Zípora era chamada, era morena e chamaram ela de etíope e de cuxita. Nada disso. Isso, ó, vai contar historinha para as cobras, porque ela não tem ouvido. Aí ela vai ouvir
essa babaquice, essa besteira. Gente, não é porque é erudito, não vai atrás, tá? Tem um aí bem famoso e bem safado, que é o Rodolfo Bultmann, que escreveu que a ressurreição de Jesus era um mito, que os milagres de Jesus eram um mito, que o evangelho era um querigma, ou seja, uma mensagem construída pelos discípulos e por aí por diante. Mas é um erudito. Mas olha só o que ele falou, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não era filho de Deus, que Jesus não era divino. Então não é porque é erudito. O que acontece? Vamos primeiro focar em Miriam. Deus pôs uma lepra nela. E o que Deus dá a entender, a gravidade da lepra que Deus pôs em Miriam, deixou ela impura. Ela não tinha mais condições de habitar no arraial. E Deus disse, olha, Moisés, olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Moisés, quando um pai gospe na sua filha, o que acontece? Ela não fica impura? Portanto, assim esteja Miriam afastada do arraial por 7 dias. Deus estava dizendo para Moisés, essa lepra que tornou Miriam impura, essa impureza é de um nível semelhante a este, de um pai ter cuspido numa filha. Deus não falou que tinha cuspido em Miriam, mas Deus falou o quê? Que a impureza de Miriam era do nível que ela tinha que ficar afastada do arraial. Por que Deus falou nesses termos pesados? Porque Deus sabia da importância que Miriam tinha para Moisés e para a história da redenção de Israel através de Moisés. Todo mundo sabia que Miriam tinha feito aquilo, tinha ido lá, tinha botado Moisés no rio, habilmente tinha falado com a filha de Faraó, que era estéril, e com a habilidade e sabedoria vinda de Deus, sugeriu que Moisés fosse criado pela própria mãe, acabando então recebendo salário, a mãe recebendo salário para cuidar do próprio filho. Isso tudo foi em decorrência da sabedoria e da coragem de Miriam. E Deus sabia que o povo conhecia isso. Então, para que houvesse realmente uma punição, que o povo viesse executar a punição, Moisés viesse executar a punição, não viesse tentar dar um jeitinho de uma forma assim por causa do nepotismo, né? Ou criando um nepotismo. Então Deus disse, não, ela está impura como um pai cuspisse no filho. Não, aí é uma coisa que não era suportável no meio do povo judeu, Israel, né? Israelita. Então Miriam foi afastada. Mas Moisés não teve filho com essa mulher cuxita, etíope, claro que não, porque foi mais um trato político. Porque isso era comum no mundo antigo e também no mundo medieval. Havia casamentos políticos, né? Casamentos políticos. Casamentos que, entendeu? É igual o que houve com Dom João e a Carlota Joaquina, né? A primeira imperatriz do Brasil, Carlota Joaquina. Ela tinha 10 anos, foi entregue pelo rei da Espanha para Dom João, que tinha 18 anos. Né? E a história diz que eles nunca se deram bem. Nunca se deram bem. Quando Carlota Joaquina, para explicar o que aconteceu com Moisés, quando Carlota Joaquina tinha 13 anos, então ela manifestou aquele período das mulheres. Ela tinha 13 anos e Dom João tinha 21 anos de idade. Ele era 8 anos mais velho do que ela. E na antiguidade, lá na Idade Média, era assim, quando o casal real, de príncipes, iam ter a noite de núpcia para consumar o casamento, então fazia aquela caminha rodeada com um pano, com uma cortina, e ficava toda a corte toda a corte ao redor ali, esperando o quê? Esperando que o pano manchado de sangue fosse entregado, comprovando assim então a consumação do casamento.
Mas naquela noite, cara, a Horta Joaquina surtou de um surto de raiva tão grande que, em vez de acariciar Dom João, ela deu uma mordida na orelha de Dom João, que chegou a arrancar um pedaço dele. E jogou um candelabro também nos cornos dele. E não foi consumado o casamento. Vamos parar. Finalizando, ela teve 8 filhos, só um era de Dom João. Sabe quem foi? Dom Pedro, aquele que proclamou a República do Brasil. Só um. 8 filhos e um só que era dele. Então o casamento político era assim. Às vezes o marido nem tocava na mulher. Olha o caso de Salomão. Salomão tinha quantas? 300 princesas e 700 concubinas. Uma coisa assim, ou ao contrário, né? A ordem agora não é importante. Mas ele tinha 1000 mulheres. E alguém pensa que ele tinha 1000 mulheres e pensa que ele tinha relação sexual com todas as 1000 mulheres? É claro que não. Quantos filhos teve Salomão? Pelo que me consta na Bíblia, ele teve um filho chamado Roboão. O homem tem 1000 mulheres e tem um filho só? Ou que eu possa agora estar equivocado e esquecido de algum outro filho, mas que não tivesse uma dezena de filhos, tendo 1000 mulheres? Não. Ele não tinha relação sexual com essas mulheres. Essas mulheres eram o símbolo da grandeza de Salomão. Porque quanto mais poderoso e mais rico, maior era o harém dos reis. Mas na história, Kublai, dos mongóis e outros imperadores indianos, e se não me falha a memória, até mesmo chineses, tiveram mais de 1000 mulheres, tiveram mais do que Salomão. Mas também não tiveram muitos filhos. Então por quê? Era um casamento político, não tinha nada a ver com a questão de filhos. Tanto é que Gideão, ele tinha quantos filhos? 70 filhos. E quantas mulheres ele tinha? Ele não tinha 10. Entendeu? Para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos fazer ele em 2 partes. Mas terminando essa questão, você tem que entender isso daí. Olha, Davi teve mais filhos do que Salomão, mas não teve centenas de mulheres. Então Salomão teve 1000 mulheres, mas não teve dezenas de filhos. Por quê? Porque era casamento político, para fazer aliança com o rei daqui, o rei de lá, o rei de cá, é nobre querendo os benesses de Salomão, entregava a filha e por aí por diante. Mas Salomão não tocou na grandíssima maioria das mulheres, ele não tocou. Ok? Vamos para o segundo vídeo.